Uma boa noite a todos, os irmãos aqui presentes, os irmãos que estão nos acompanhando pelo Facebook, pelo YouTube. Estamos aqui no Jesus e Caridade, na Casa Espírita, aqui em Cocal do Sul. E vamos pedir, que vamos emanar sentimentos de muita luz para o nosso irmão que vai, fazer a palestra da noite de hoje. É o seu Machadinho, Wilson Machado, mais conhecido como seu Machadinho. E vamos então serenar os nossos corações, vamos pedir a Deus, a equipe bendita de Eurípides Barçanufo, que possa se fazer presente neste momento, enviando as melhores vibrações a todos nós que estamos ouvindo, nos lares, assistindo, todos os nossos irmãos, encarnados e desencarnados, que nós possamos absorver a melhor maneira possível a palestra da noite de hoje. Sendo assim, vamos fazer a oração que o Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais em toda parte, santificado seja o teu santo nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como todo o universo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, como nós, na medida do possível, perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe, Pai, cair novamente em débitos. Que assim seja. A palestra, como eu já falei, fica a cargo do nosso irmão Wilson Machado, que é da Seara de Jesus de Criciúma, mais conhecido como seu Machadinho. Fica à vontade, irmão. A palavra é toda sua. Muito obrigado, minha irmã, devidamente harmonizados e asserenados pela prece que acabamos de proferir. Nós vamos buscar no livro Ceifa de Luz, psicografia de Francisco de Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, a lição de número 19, que tem o título No Erguimento da Paz. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Palavras de Jesus registradas no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 9. E Emmanuel comenta assim: efetivamente precisamos dos artifícios da inteligência habilitados a orientar o progresso das ciências no planeta. Necessitamos, porém, e talvez mais ainda, dos obreiros do bem, capazes de assegurar a paz no mundo, não somente daqueles que asseguram o equilíbrio coletivo na cúpula das nações, mas de quantos se consagram ao cultivo da paz no cotidiano. Dos que saibam ouvir os assuntos graves, substituindo-lhe os ingredientes vinagrosos pelo bálsamo do entendimento fraterno. Dos que percebem a existência do erro e se dispõem a saná-los sem alargar-lhe a extensão com críticas destrutivas. Dos que enxergam o problema, procurando solucioná-lo em silêncio, sem conturbar o ânimo alheio. Dos que recolhem confidência efetiva sem passar adiante. Dos que identificam os conflitos dos outros, ajudando sem referências amargas. Dos que desculpam as ofensas, lançando no esquecimento. Dos que pronunciam as palavras de consolo e esperança, edificando a fortaleza e tranquilidade onde estejam. Dos que apagam o fogo da rebeldia e da crueldade, com o exemplo da tolerância. Dos que socorrem os vencidos da existência, sem acusar os chamados vencedores. Dos que trabalham sem criar dificuldade para os irmãos do caminho. Dos que servem sem queixar-se. Dos que tomam sobre os próprios ombros
toda a carga do trabalho que pode suportar no levantamento do bem de todos, sem exigir a cooperação do próximo para que o bem de todos prevaleça. Paz no coração é paz no caminho. Bem-aventurados pacificadores, disse-nos Jesus, uma vez que todos eles elegem na vida, reconhecendo-se na condição de fiéis e valorosos filhos de Deus. Queridos irmãos e irmãs, Emmanuel, como sempre, faz com que nós façamos uma reflexão profunda e sincera. O que será que Jesus quer nos dizer com a sua sétima bem-aventurança, ensinada por ele e trazida a nós de Deus? E diz ele, bem-aventurados pacificadores, porque serão eles chamados filhos de Deus. Como nós vamos ouvir o chamado de Jesus? Como nós deveremos fazer para compreender o que Jesus está nos solicitando? Precisamos fazer uma viagem interior, procurando nos compreender o real sentido da pacificação. Sabemos nós que a pacificação não se faz em blocos. A pacificação tem que ser individual, iniciando em cada um de nós, no nosso interior. Mas como fazer isso? Como nós enquadrar como pacificador, conforme está solicitando Jesus no chamado da noite? Queridos irmãos e irmãs, precisamos fazer a nossa reforma íntima, matando o homem velho, cheio de impureza, cheio de maledicência, cheio de intolerância, de insensatez, de arrogância, e fazendo com que nasça no nosso íntimo o homem de bem, a criatura de bem, a pessoa capaz de promover a paz, perdoando os seus semelhantes, amando aqueles que lhe perseguem, lhe caluniam. Queridos irmãos e irmãs, a pacificação está integrado em todos os trabalhos da seara do Mestre Jesus, desta lavoura abençoada de paz e luz. Mas precisamos nos juntar aos trabalhadores habilitados da pacificação para compreendermos e promovermos esta paz. Como nós enquadrarmos e nos juntarmos a esses trabalhadores de Jesus? Estudando, compreendendo, conhecendo as leis de causa e efeito, a lei de amor, justiça e caridade. Se nós conhecermos o mecanismo divino das leis divinas do Pai, com certeza nós vamos começar a trabalhar na pacificação das pessoas. Necessitamos da inteligência, da ciência, dos cientistas, dos médicos, nas pesquisas que faz jus ao bem da humanidade. Mas nós sabemos que a pacificação que a ciência busca, que a medicina busca, é paliativo, porque o mal está no íntimo de cada um de nós. Precisamos identificar. Jesus nos recomendou a todas as pessoas de bem que deveremos apontar as nossas armas para o nosso inimigo comum. Quem é ele? É o orgulho e o egoísmo. Se nós combater e extinguir do nosso ser esta erva daninha, pode ter certeza, meus irmãos, que estamos habilitados ao opeiro do bem,
A este obreiro que Jesus convoca dizendo: necessitamos, porém, muito mais dos obreiros de bem, daqueles capazes de assegurar a paz no mundo. Estes obreiros encarnados e desencarnados, nós precisamos nos juntar a eles através do exemplo de Jesus. Jesus nos deu exemplo há mais de 2000 anos. Como nós seremos promotores da paz, edificando-nos e nos inteirando nas coisas divinas do Pai. E diz ele, não somente daqueles que asseguram o equilíbrio coletivo na cúpula das nações, mas aqueles que cultivam a paz no seu íntimo, individual. Começa por mim a paz. Se eu souber trabalhar-me, o meu interior, os meus atos, as minhas ações, procurando compreender com sentimento, com devoção, tomando sempre as experiências dos nossos erros, porque somos criaturas e estamos sujeitos a errar. Tomando essas experiências para não repetir as mesmas faltas. E assim nos juntando aos obreiros do bem, capaz de assegurar a paz entre as nações. A sociedade é formada por indivíduos. A paz somente é conquistada individualmente, para que vivemos ela no coletivo. É por isso que o Mestre recomendou, e Emmanuel vai nos lembrar com tanta claridade, com tanta simplicidade, que deveremos nos preparar para saber ouvir os assuntos graves, substituindo os ingredientes vinagrosos pelo bálsamo da fraternidade, da doçura, da misericórdia. Queridos irmãos e irmãs, ouvimos. Para nós ser pacificador, precisamos olhar o mundo com os olhos e os ouvidos de Jesus. Nós precisamos compreender qual foi a meta e a lição que Jesus nos deu quando silenciou por 40 dias e foi para o deserto meditar. E assim mesmo ele sofreu a tentação para mostrar para nós que nós estamos num mundo de prova e expiação, capaz de sofrermos também a tentação. Para promover esta paz que Jesus nos convida, necessário se faz dos que percebem a existência do erro e saneia sem alargar a extensão das críticas destrutivas. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, bem-aventurados misericordiosos, toda a nossa fala de hoje está enquadrada nessa lição do Cristo Jesus. Mas eu quero falar mais do item 18, que diz-nos: é permitido repreender os outros, notar as imperfeições e divulgar o mal dos outros? É necessário, meus irmãos e irmãs, que nós olhemos o nosso semelhante, principalmente os nossos inimigos e adversários, com os olhos de Cristo Jesus. Ouvirmos as queixas, as ofensas, com os ouvidos do Mestre Jesus. Para isso, nós precisamos conhecer seus ensinamentos, dar de nós o melhor para colhermos os frutos desta paz que nós almejamos. Jesus convoca aqueles que colhem as confidências aflitivas sem levar adiante, aqueles que evitam a tão falsamente aquela maledicência que desgraçadamente cria a desunião
entre as pessoas. Precisamos serenar os nossos corações e saber ouvir o lamento dos nossos irmãos, compreendendo que se nós nos colocarmos em seu lugar, como é que nós vamos agir diante do quadro que se apresenta para nós? Precisamos nos identificar os conflitos dos outros, ajudando sem referências amargas. Dos que desculpam as ofensas, lançando no esquecimento, conforme Jesus nos orientou, quando Pedro perguntou: Mestre, quantas vezes devo de perdoar o meu irmão? 5, 7 vezes? E Jesus recomendou: não, Pedro. Não é somente 7 vezes, mas é 70 vezes, 7 vezes a mesma falta. O perdão e a misericórdia não têm limites para os obreiros pacificadores da paz. Precisamos daqueles que apagam o fogo da rebeldia e da crueldade, com o exemplo da tolerância. Essa tolerância que para mim me falta muito. Preciso de ser tolerante, ser pacificador, amar meu semelhante, principalmente aqueles que discordam das minhas ideias. Preciso, queridos irmãos e irmãs, conforme disse Jesus, dos que trabalham sem criar dificuldade para os irmãos do caminho, daqueles que servem sem queixas, dos que tomam sobre seus próprios ombros toda a carga do trabalho que pode suportar, para o levantamento do bem de todos, sem exigir a cooperação do próximo, para que o bem de todos prevaleça. Paz no coração, meus queridos irmãos, é paz no caminho. Disse-nos Pedro na sua primeira epístola, capítulo 3, versículo 11, busque a paz e siga. Somente promoverá paz aquele que perdoa, aquele que ama, aquele que tolera, aquele que enxuga a lágrima do seu irmão sem perguntar quem é, até mesmo dos nossos adversários, das pessoas que nos desejam o mal. Precisamos, meus irmãos e irmãs, seguir à risca os exemplos deixados a nós por Jesus. Bem-aventurados pacificador, disse-nos Jesus. Bem-aventurado aqueles que fazem a vontade de Deus em todos os sentidos da nossa vida. Reconhecemos as nossas condições de filhos de Deus, mas reconhecemos também que nós precisamos nos esforçar para acelerar a nossa marcha, para aceitarmos o convite de Jesus. Sermos promotores da paz, meus queridos irmãos e irmãs. Carecemos de estudar as obras que Jesus nos deixou. E Kardec compilou as 5 obras básicas que são os pilares da doutrina espírita, como o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo. Precisamos conhecer os ensinamentos de Deus trazidos a nós por Jesus, para aí sim olharmos o horizonte e contemplarmos o Criador, agradecendo, porque somos nós os promotores e semeadores da paz que o mundo tanto necessita. Que esta paz de Jesus que nós falamos tanto na noite de hoje esteja nos lares daqueles que sofrem, daqueles que estão amedrontados dessa doença, desse vírus que aí está. Que seja
que esteja no leito daqueles que perderam os seus entes queridos para esta epidemia. Que esta paz de Jesus esteja no cotidiano de cada um dos nossos irmãos e irmãs que nos ouvem e que nos assistem neste momento. Que possamos, na próxima quarta-feira, retornarmos presencialmente, com todos os cuidados, com toda a observância das leis dos homens, porque somos criatura humana e precisamos respeitar e observar as leis. Mas deveremos ser ousados e irmos à frente, confiante em Deus, confiante em Jesus e promovendo a paz. Muito obrigado, queridos irmãos e irmãs. Muito obrigado a esta casa bendita, que sempre nos acolhe com tanto carinho, com tanto amor e com tanta devoção. Que Ríopes Balsanov possa, com os seus emissários divinos, estar sempre nos guiando, nos dando as condições de trabalharmos na lavoura de luz e paz do Mestre Nazareno. Muito obrigado. Que a paz de Jesus esteja. Nós é que agradecemos, né, nosso irmão Machadinho, pelas palavras, e que nós sejamos pacificadores desse Evangelho de Jesus, que possamos emanar muito amor, né, ser pacificadores, é isso, levar o amor de Jesus a todos os nossos irmãos. Muito obrigada, seu Machadinho. Jesus. E ainda nessa vibração, com essas palavras desse nosso irmão, vamos ao salinho ao lado, com os nossos pensamentos, um nome aonde está na urna os nomes dos nossos irmãos, encarnados e desencarnados. E também vamos pedir para quem trouxe as águas ser emanada muita luz nessas garrafinhas, que ali seja colocado o remédio necessário para os males físicos e espirituais. E também nos nossos lares, aonde se encontram essas águas que esses nossos irmãos vão fazer uso. E nesse momento, vamos fechar os nossos olhos, nos colocar no monte lindo, onde tem muitas flores, o verde da grama. Lá está o nosso Mestre Jesus. Vamos até Ele. Vamos colocar as nossas aflições, as nossas angústias. Ele está ali para nos ouvir. E vamos também colocar os nossos irmãos no colo do Mestre Jesus, que se encontram nos emaranhados dos vícios, nossos irmãos que se encontram nos asilos, orfanatos, moradores de rua. E também os nossos irmãos que se encontram nos cárceres, sendo privados de viver a liberdade que é este nosso planeta Terra. Que temos a liberdade, o livre-arbítrio, e que cada um faz a sua escolha. Mas neste momento, esses nossos irmãos precisam do nosso amor em forma de luz. Vamos emanar muito amor e gratidão a todos, aos nossos irmãos também que se encontram nos lares, e possam o Mestre Jesus derramar muitas bênçãos. Te pedimos, Pai,
a proteção do planeta, que cabe logo com esta pandemia, que nós possamos nos abraçar novamente. E sendo gratos, vamos fazer a oração que o Mestre Jesus nos ensinou, em forma de gratidão. Pai nosso, que estais em toda parte, santificado seja o teu santo nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como todo o universo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, como nós, na medida do possível, perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe, Pai, cair novamente em débito. Que assim seja. Uma boa noite a todos e semana que vem estaremos aqui novamente. Que a paz do Mestre Jesus esteja com todos. Gratidão, seu Machadinho. Obrigado, muito obrigado. Uma boa noite. Boa noite.